Obrigado. Graça e paz. Depois dessa oração e dessa palavra, eu acho que eu já posso ir embora, né? Só os irmãos pegarem a Bíblia e ler, tá? Tá tudo aí, é ou não é verdade? Mas Deus, Ele usa, pela misericórdia dEle, quem Ele quer, da forma que Ele quer e como Ele quer. E é crendo nisso que nós vamos estar compartilhando com os irmãos nessa noite um pouco, né, das muitas lições que a palavra de Deus tem para nós. Em meio à pregação, nós vamos estar falando também um pouquinho do chamado, né, que o Senhor tem colocado para mim, para a Keila, para a Sofia, por esses dias. Não vou fazer de maneira, né, falar sobre o chamado agora, né, e depois pregar, não, vou colocar tudo junto. Espero que os irmãos compreendam, porque ao meditar sobre a palavra, eu me vi certamente também enquadrado nela. Às vezes a gente tem a impressão de que quem vai pregar, de quem vai trazer uma mensagem, é alguém que está acima, né? Mas não é. Como aprendemos na própria Bíblia, nós somos iguais, né? Nós estamos aqui nessa noite também para receber dessa palavra, também para receber do Espírito Santo de Deus. E eu creio que dessa forma Ele vai falar conosco. Abra sua Bíblia em João, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 8. Depois leremos mais alguns versículos, mas a princípio, João 3, do verso 1 até o verso 8. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Um amém apenas, eu vou aguardar mais um pouquinho. Amém? Eu vou estar lendo e eu gostaria que os irmãos acompanhassem aí nas suas respectivas Bíblias. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Podemos repetir esse último versículo? O vento sopra, vamos juntos. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu vou começar do último versículo, porque eu gostaria de falar para vocês que nós recebemos o convite de uma igreja lá em Belém do Pará, né? Igreja Congregacional de Tapajós. E já faz mais ou menos aí uns 6 a 8 meses, e o pastor não havia mais entrado em contato conosco. Mas há poucos dias atrás, ele voltou a falar com a minha esposa através do Face, e para que os irmãos tenham uma ideia de como é a pessoa levada pelo vento, a minha esposa, o ano passado, ela tinha feito o Enem, tentou para algumas faculdades aqui no Rio de Janeiro, para estudar aqui, né, letras, português e espanhol, tentou para música também,
e no final das contas não conseguiu. E a nota de corte dela do Enem estava assim, não estava 100%, mas estava bacana. Esse ano ela foi fazer a prova totalmente desmotivada, a nota de corte dela foi menor, e ela, de última hora assim, ela resolveu, fez o SISU e depois resolveu fazer o FIES. E como a nota de corte estava lá embaixo, e ela bem desanimada, ela resolve colocar, né, como opção dela uma faculdade lá em Belém do Pará. E paz, meu irmão, no mesmo tempo em que ela era chamada com a bolsa de 100% lá em Belém do Pará, pelo FIES, nesse mesmo período o pastor entra em contato com a gente e confirma também a nossa ida para lá, para reabrirmos uma igreja que estava fechada. Às vezes a gente tem planos, às vezes a gente faz projetos, muitas das vezes nós temos sonhos, mas precisamos entender que se nós andarmos no Espírito, Deus pode realizar os nossos sonhos, Deus pode realizar os nossos projetos. Vocês acham que eu já desisti do Uruguai? Ainda não, mas é melhor que a gente ande nos sonhos de Deus, é melhor que a gente ande nos projetos de Deus, é melhor que a gente faça a vontade de Deus. O que eu quero compartilhar com vocês essa noite, além dessa notícia, que eu creio que deve entristecer alguns e alegrar outros, né? A mãe da Keila ficou muito feliz em saber que nós vamos para lá, porém meu pai um pouco triste, preocupado, né? Porque a netinha dele, a Sofia, vai estar se afastando. Mas em João 3, ele fala para a gente aqui, ó, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse primeiro versículo, ele vai dizer que Nicodemos é uma pessoa que eu diria assim, num bom português, tem um certo grau de escolaridade, né? Eu diria que Nicodemos, ele tem conhecimento das leis. Eu diria até, sendo assim mais contundente, que Nicodemos pode ser, ou poderia representar, um pastor qualquer desse aí que você conhece, da atualidade. E alguns colocam, né, como jargão, um medalhão desse aí, esses pastores. Mas tinha um problema com Nicodemos. Nicodemos, embora ele conhecesse da lei, embora ele tivesse um alto grau de escolaridade, Nicodemos ele não tinha o conhecimento principal. E esse conhecimento vai ser passado para Nicodemos por Jesus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. O problema das vezes, amados, é que nós reconhecemos que Jesus é mestre. O problema é que às vezes nós reconhecemos em Jesus, como Nicodemos diz aqui, um rabi, alguém que ensina. Nós reconhecemos que Jesus pode fazer sinais maravilhosos, e faz. Não fez somente no passado, faz também nos dias de hoje. Mas por que ter um encontro com Jesus à noite? É mais fácil aceitar de Jesus os sinais, os milagres. É mais fácil aceitar de Jesus o conhecimento, mas é difícil aceitar quem é Jesus de verdade. Nicodemos, ele precisava, talvez, encontrar Jesus à noite, porque ele tinha vergonha dos seus amigos, seus colegas, daqueles grandes, né, que faziam parte da sua roda, ou como nós diríamos no dia de hoje, da sua panela. Isso tem em todo lugar, e às vezes tem até nas igrejas. Misericórdia, que na Viva Esperança não tem disso, é uma panela só, uma panela de Cristo, fervorosa. Nicodemos tinha esse problema,
e ele vai encontrar com Jesus à noite. Embora ele tivesse todo dia, embora ele talvez tivesse outras oportunidades, mas ele procurou encontrar com Jesus à noite. Quer dizer com isso que faltava em Nicodemos assumir Jesus. Às vezes, nós viemos para a igreja, nós aceitamos a Jesus, ou melhor, Jesus nos aceita, nós participamos de um grupo evangélico, mas nos falta reconhecer Jesus, aceitar Jesus como Ele é, andar com Jesus do nosso lado. Vocês conhecem o crente mandrake? Crente mandrake é aquele que faz mágica, né? Uma hora ele é crente, outra hora ele deixa de ser. Ele é mágico. Tem crente assim, que dependendo da situação, ele se posiciona como cristão. Mas quando a coisa aperta um pouquinho mais, aí ele... Hoje de manhã teve um pastor, lá na igreja Fluminense, ele é de Portugal, ele está com trabalho lá em Portugal. E ele trouxe a palavra na escola dominical, no culto da manhã lá na igreja Fluminense. E dentre muitas coisas que nós pudemos aprender ali, eu achei uma coisa interessante que ele falou. Esse grupo aí muçulmano, parece, né, que é um vídeo, ameaçando Portugal e a Espanha. E eles dizem que vão realizar um atentado maior do que foi a Torre Gêmeas nos Estados Unidos. Vão realizar um atentado maior do que foi o metrô em Paris, Portugal e Espanha. E a igreja desse pastor está lá em Portugal. E aí ele falou para a igreja, olha, não se preocupem, não se atemorizem, porque agora nós vamos ver quem é crente de verdade. Ser crente com as coisas caminhando bem, tranquila, talvez seja fácil. Mas ser crente com uma espada na cabeça, ou seja, a qualquer momento podem invadir a igreja, botar fogo, matar. Será que se as coisas mudassem aqui no Brasil, será que nós teríamos tantas igrejas e tão cheias da forma como nós vemos? Jesus, ele responde a Nicodemos de uma forma... Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu li e reli o versículo 2, e eu não consegui achar no versículo 2 uma pergunta. Presta atenção no versículo 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre. Ele está fazendo uma afirmação, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Vocês acharam algum ponto de interrogação aí, ou alguma pergunta? Não tem. O problema é que antes mesmo que Nicodemos colocasse diante de Jesus as suas dúvidas, Jesus já conhecia o coração de Nicodemos. E aí Jesus começa a responder uma pergunta que não existia. E que pergunta seria essa? Talvez a mesma pergunta daquele jovem rico. Que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Talvez a pergunta do coração de Nicodemos fosse essa. Eu conheço a lei, eu conheço os profetas, eu conheço todas as coisas, agora o que fazer para ter a vida eterna? Essa pergunta ela ecoa nos dias de hoje. Muitas pessoas estão aflitas, angustiadas, querendo saber o que fazer para ter a vida eterna. E cada uma vai para um lado, né, que talvez o agrade, né, para as diversas religiões que aí estão, né. Mas Jesus, ele tem uma resposta precisa e definitiva para Nicodemos e para todas essas pessoas. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando eu estava refletindo sobre esse texto, eu comecei a pensar sobre nascimento.
né? O que é um nascimento? Para alguns, o nascimento começa após os 9 meses, ou 7, depende, se a criança for apressada, né? Antes. Para outros, o nascimento começa na concepção, né? Na união do óvulo com o esperma masculino, onde é formado o embrião. Mas para mim, o nascimento começa na vontade de Deus, no querer de Deus. Não existiria nenhuma criança, não existiria nenhum de nós aqui, se Deus não permitisse, se Deus não quisesse. E pensando dessa forma, nascimento, para que haja o nascimento, é necessário que haja uma intervenção divina. E aqui Jesus não está falando do nascimento normal, mas Jesus aqui ele está falando de um nascimento espiritual. E seguindo por esse princípio, Jesus ele já fez a intervenção dele na minha e na sua vida, para que nós pudéssemos ter realmente um novo nascimento? Creio que sim. Agora, quando há um nascimento, precisa haver mais alguma coisa. Quando há um nascimento, precisa haver também crescimento. Olha que bonitinha a Luísa, andando aqui, né? Gracinha, ela vai crescer, viu? Viu, papais, mamãe? Papai e mamãe, viu? Vai crescer. Não vai ficar pequenininha assim, né? As minhas nenéns, as mais velhas, né? Aqui não se casou, já está para se casar. Agora tem lá a Sofia, também assim, bonitinha, andando. Eu já estou pensando, daqui a uns dias eu vou, né, ganhar mais um filho. Já contei essa história para vocês, né? Eu preocupado que eu estava perdendo a minha filha no dia do casamento dela, e aí o sogro da minha filha virou conversando comigo e falou: olha, você sabe que você está ganhando mais um filho, né? E eu mais uma filha. Eu falei: é verdade, é melhor pensar assim. Eu ganhei mais um filho, eu não perdi a minha filha. E ele ganhou mais uma filha, ganhou uma filha. É preciso que haja nascimento. E para haver nascimento, é preciso que haja a intervenção de Deus. E após o nascimento, tem que haver crescimento. E aí que a coisa se complica, porque muitas das vezes há um nascimento. A pessoa vem para a igreja, a pessoa está motivada, a pessoa quer Jesus, procura Jesus. Mas estagna, para de crescer. E aí eu falei uma coisa, e depois a Keila, minha esposa, me chamou a atenção: amor, como é que você fala isso? Mas é verdade. Infelizmente, às vezes, quando há um nascimento, mas não há crescimento, nós acabamos tendo crentes, desculpe o termo, retardados. Porque se nasce e não cresce, tem alguma coisa errada, não tem? Aqui Jesus está chamando a atenção para um nascimento, um novo nascimento. E juntamente com esse novo nascimento, precisa haver crescimento. Eu adoro o período de Natal, quando me dão oportunidade para pregar. Eu gosto muito de pregar sobre o nascimento de Jesus. E aí você fica pensando: o pastor falar sobre o nascimento de Jesus, sobre os estábulos. Não. Eu vou falar sobre o nascimento de Jesus e o crescimento de Jesus. E eu aproveito e chego até a cruz. Às vezes, nós aceitamos a Jesus menino. Né? Tem muita gente vivendo com Jesus menino. Sabe como é que você vive com Jesus menino? Sabe? Dando ordem para Jesus. Jesus, ó, faz isso aqui bem. Jesus, ó, não vai aqui não. Jesus, não faz isso não. Não é assim que a gente lida com a criança? Às vezes tem gente lidando com Jesus menino, não deixa Jesus crescer. Mas nós entendemos que Jesus nasceu para crescer. Isso é outra mensagem, uma mensagem de Natal. Disse-lhe Nicodemos, versículo 3 ainda: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus aqui entende que já havia o nascimento. Que nascimento era esse? O nascimento físico. Mas que precisava haver um outro nascimento. Que nascimento é esse? Nascimento
espiritual. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí entra uma complicação muito grande na cabeça de Nicodemos. E olha o que ele diz. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Amados, muitas vezes Jesus está falando algo para a gente, o Senhor está transmitindo algo para a gente, Jesus está querendo abrir a nossa mente, e nós não estamos conseguindo entender o que Ele quer para nós. Nós não conseguimos entender o que Ele está falando. Dessa forma estava Nicodemos. Olha o que diz lá em Coríntios. 1 Coríntios 2, 14, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Fala para quem está ao teu lado aí: você tem a mente de Cristo. Ah, ele não ouviu não, fala com mais força. Você tem a mente de Cristo. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Olha que responsabilidade. Como cristãos, nós precisamos entender a palavra de Deus. Como cristão, nós precisamos ter discernimento. Olha que palavra mais bonita, né? Mais complicada. Nós precisamos discernir. Infelizmente, eu tenho que bater na mesma tecla. Estamos ouvindo muitas coisas hoje sobre a Bíblia. Muitas coisas, muitas pregações, é verdade. Mas o cristão, ele precisa ter discernimento. Ele precisa ter a mente de Cristo, ele precisa entender o que é realmente Deus falando e o que não é. O que é a palavra de Deus e o que é engano. O que é evangelho e o que é heresia. O apóstolo Paulo, pregando em Bereia, aqueles cristãos ali, eles ouviram a palavra, e quando terminaram, sabe o que eles fizeram? Foram conferir. Olha só. Será que tudo que você tem ouvido até hoje, de diversas formas, seja pela televisão, pelo rádio, pelos púlpitos, será que você tem conferido na palavra? Nós precisamos ter a mente de Cristo. E Jesus está dizendo para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos não está entendendo nada. Nicodemos não está entendendo lufas do que Jesus está falando. Por que eu digo que Nicodemos não está entendendo? Porque ele está pensando que ele vai voltar ao ventre da mãe. Jesus não, Jesus está falando sobre novo nascimento, sobre transformação, sobre nova vida. E eu quero dizer para você que o novo não é recalchutado, não é melhorado. Novo é novo. A palavra nos ensina sobre conversão. Conversão é mudar de direção. A palavra nos ensina que aquele que mentia, não mintas mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que se prostituía, não se prostitua mais. Novo nascimento é transformação. Jesus, de novo, no versículo 5, ele respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O mais aceitável aqui, ou mais entendido pelos teólogos, que quando está falando de nascer da água e do Espírito, está falando de batismo, né? O batismo das águas e o batismo do Espírito. Não quero entrar nesse mérito teológico, mas quero pensar que realmente é necessário nascer do Espírito. Por que vou focar no Espírito? Porque a Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Mas quando a Bíblia diz que está condenado, ela só diz: aquele que não crer já está condenado. Talvez tenha tempo para a pessoa ser batizada nas águas,
E aí a outra celeuma, né? Imersão, aspersão, unção. Olha só, o importante não é isso. O importante é você andar no Espírito. Versículo 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí é bom nós lembrarmos o que diz lá em Gálatas, os frutos da carne e os frutos do Espírito. Gálatas 5, eu não vou ler, mas Gálatas 5 fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. O que é nascido da carne é carne. Qual o fruto que ele vai dar? Os frutos da carne. Lê lá Gálatas 5. O que é nascido do Espírito é Espírito. Gente, não é fantasma não, viu? Vive no Espírito, tem uma vida de comunhão com Deus, entende o que Jesus está falando, entende o que Jesus quer. Nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós precisamos entender aquilo que Ele está falando conosco. O que é nascido da carne é carne. Eu vou acelerar um pouco a mensagem. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e outra vez a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Eu costumo dizer, e penso, que se nós nascermos do Espírito, se nós entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós perdemos a nossa autonomia. Aí vai um questionamento, né? E como é que fica o livre-arbítrio? Você continua tendo o livre-arbítrio. Você pode escolher não fazer a vontade de Deus. Você pode escolher não agir ou não ir para onde Deus quer que você vá. Tu pode escolher desobedecer a Deus. Mas o ideal é que você solte o leme da sua vida. Pare de remar contra a maré e deixe o Espírito Santo de Deus te guiar. Deixe o Espírito Santo de Deus te guiar. A nossa visão, ela é falha, é limitada, é fraquinha. Eu podia dizer que nós, espiritualmente falando, nós somos míopes, né? Sabe como é que o míope enxerga? Sim. E é dessa maneira que nós vemos as coisas. Mas a visão do Senhor, ela é muito maior e muito mais ampla. Como é que você quer levar a sua vida? Com essa visão limitada que você tem, com essa visão medíocre que você tem? Ou você quer deixar que o Senhor guie a sua vida da maneira dele, do jeito dele, e com certeza sempre tendo o melhor para a sua vida? Talvez a gente pense que algumas coisas são boas para a gente. Talvez. Mas a Bíblia deixa claro que nós podemos fazer planos, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Versículo 9, Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode isso? Pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Quero encerrar essa mensagem fazendo 2 desafios a você. 2. Primeiro desafio que eu quero fazer a você é que talvez você já tenha nascido de novo. Talvez você já tenha recebido a intervenção do Senhor para um novo nascimento. Mas você não está conseguindo crescer. Você não está conseguindo dar fruto. Você não está conseguindo prosperar espiritualmente. Eu não sei os motivos, o Espírito Santo de Deus sabe. Eu quero te desafiar essa noite a romper essa barreira. Quero te desafiar essa noite a ter a mente de Cristo, a deixar que o Espírito Santo de Deus dirija a sua vida.
Segundo desafio que eu quero te fazer é que depois que você alcançar o crescimento, alcançar a maturidade, que você deixe Deus te levar como vento. Talvez você não saiba para onde você vai, talvez você não saiba, né, o que vai acontecer amanhã, e não sabemos mesmo, mas deixe Deus te levar como vento. Essa semana eu fui muito questionado sobre essa situação toda. Saí do Rio de Janeiro com a minha filha pequena, sem algo que pudesse garantir, né? E o que eu pude dizer para essas pessoas foi o seguinte, falei, olha, eu não estou preocupado. Sabe por que eu não estou preocupado? Porque minha primeira preocupação é saber se eu estou indo para onde Deus quer que eu vá. Minha primeira preocupação não é se eu vou ter mantimento. Minha primeira preocupação não é se minha filha vai se dar bem com o clima ou não vai se dar bem com o clima. Minha primeira preocupação é saber se eu estou indo para onde Deus quer que eu vá. E Deus tem confirmado isso no meu coração. Minha segunda preocupação, e a mais importante, ou é tão importante quanto, é que eu possa chegar nesse lugar e eu possa dar frutos. Eu quero dar fruto do Espírito. Lembra dos 2 desafios que eu fiz a você? Deixar que Deus te dê crescimento, ter a mente de Cristo, e após isso, deixar ser levado pelo Espírito. Quem sabe não vai sair daqui dessa igreja aqui missionários, pastores, né? Quem sabe Deus não vai dar uma guinada na sua vida. Você está querendo ir para um lado e o Senhor quer te levar para o outro. Curve sua cabeça. Eu vou estar orando. Pai, aqui está a tua igreja. Sabes, ó Deus, a necessidade de cada um dos teus servos e das tuas servas. Deus, eu creio, ó Pai, e entendo que eles já tomaram uma posição, Pai, de um novo nascimento. Mas que talvez, ó Deus, esteja difícil crescer. As preocupações dessa vida, como a tua palavra nos ensina na parábola do semeador, esteja sufocando a fé dos teus servos, esteja sufocando a vida espiritual dos teus servos. Talvez o maligno, à beira do caminho, esteja também roubando aquela boa semente que haveria de dar o crescimento. Talvez a terra dura, coração duro, enrijecido, por coisas que aconteceram no passado, ou tristezas, ou traumas, ou mau testemunho de muitas pessoas que se dizem evangélicas, talvez não esteja te deixando, ó Pai, os teus servos seguirem, crescerem como devem crescer. Tem misericórdia, Senhor. Que haja um mover do teu Espírito, Senhor, e todas essas barreiras, Senhor, possam ser quebradas, Senhor. Ó Deus, ó Deus. Também quero te pedir, ó Deus, para aqueles que ainda têm dúvidas sobre o que fazer, como fazer, e precisam de uma resposta sua. Pai, que haja descanso nesses corações, que haja tranquilidade, ó Pai, paz, Senhor, nessas mentes, ó Pai. E que eles possam entregar a vida deles totalmente, ó Deus, a Ti, Senhor, deixando ser levado pelo Teu Espírito, deixando ser guiado pelo Teu Espírito. Que assim como o vento, que nós sentimos, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai, que eles também possam ser guiados dessa mesma forma por Ti. Abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, esse lugar, que aqui, Senhor, muitas vidas ainda possam chegar até aqui, ouvir da Tua palavra e serem transformadas, Deus, pelo Teu Espírito. É o que nós te pedimos e te clamamos em nome de Jesus. Amém. Amados, a Keila gostaria de estar aqui com a Sofia, mas ao chegarmos aqui, a Sofia passou mal, vomitou, e a Keila teve que retornar para casa. Ela também não estava bem, estava com um pouco de dor de cabeça. Então, os irmãos possam perdoar a ausência da Keila e da Sofia. Ela está deixando um abraço, um beijo para vocês. Eu tenho certeza que
É um amor muito grande que ela sente por essa igreja. Quarta-feira agora ela vai estar embarcando, já vai estar indo na frente para Belém do Pará, né? E provavelmente eu devo estar embarcando no dia 10, 12. Ainda tem algumas coisas para ver, né? Algumas dificuldades no meu carro, isso não é novidade mais, mas Deus vai estar provendo, e eu creio que Deus vai cumprir a vontade dele na minha vida, na da Keila. Vocês estão no nosso coração e nas nossas orações. A distância agora vai aumentar um pouquinho, 3.000 e alguns quilômetros, mas tem o Facebook, a internet, os telefones, que a gente possa manter contato em nome de Jesus. Pastor Lélio, obrigado pela sua oportunidade, obrigado pelo carinho da Igreja Viva Esperança.